A suspensão do depoimento do ex-presidente Lula sobre o apartamento no Guarujá tem sido questionada pela grande imprensa conservadora. Os meios de comunicação têm dito que a decisão protegeu o ex-presidente. O seu jornal foi ouvir o advogado de defesa de Lula e também o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. O jurista acredita que foi absolutamente correto suspender o depoimento e diz que a justiça tem assumido coloração política, deixando de lado a imparcialidade. A suspensão do depoimento do ex-presidente Lula e da primeira-dama Marisa Letícia sobre o apartamento no Guarujá está mantida até o Conselho Nacional do Ministério Público julgar o caso. Para o advogado de defesa do ex-presidente, o promotor Cássio Concerino, que intimou Lula e Dona Marisa, cometeu duas infrações. Quando um promotor de justiça recebe uma representação criminal, ele deve determinar a distribuição desse procedimento para outro colega. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Esses promotores, embora tenham recebido a representação criminal, eles tomaram para si o procedimento. O segundo aspecto é que, antes de ter concluído essas investigações, um dos promotores de justiça foi a uma revista para afirmar que iria denunciar, que iria abrir uma ação penal contra o ex-presidente Lula. E isso também configura uma irregularidade. Por quê? Ele está antecipando uma decisão, antecipando um juízo de valor em relação a uma investigação que ainda não foi finalizada. O advogado destaca que Lula e Dona Marisa abriram o sigilo do imposto de renda para esclarecer publicamente que nunca foram proprietários do apartamento no Guarujá. A família do ex-presidente mantinha uma cota, mas optou pelo resgate do investimento em 2015, quando a construtora Bancop passou a obra para outra empresa. O ex-presidente Lula e seus familiares sempre investiram valores, eles nunca receberam qualquer valor. Então, há uma má compreensão em relação a esse assunto que poderia ter sido analisada pelo promotor antes que ele pudesse anunciar que iria denunciar ou abrir uma ação penal. Segundo o advogado, Lula e Dona Marisa não temem a investigação. O ex-presidente Lula não teme uma investigação. O que ele não quer, e os seus advogados não desejam, é que haja uma investigação conduzida por alguém que não seja imparcial. Para este jurista, professor de Direito Constitucional, o Conselho Nacional do Ministério Público agiu certo ao suspender o depoimento. O CNMP está aí preocupado com a legitimidade da investigação. Se ele deixar correr com a autoridade incompetente, vai tornar nula a investigação. Então ele está protegendo a investigação. Ele não está protegendo o presidente Lula, ele está protegendo a investigação criminal. O professor acredita que esse caso do ex-presidente Lula deixa clara a falta de isonomia, ou seja, a falta de igualdade no tratamento de cidadãos investigados pelo judiciário. O que a gente vê é uma jurisdição funcionando para condenar e não para julgar. Então isso tem tido... É um problema do país, mas que ultimamente, a meu ver, tem adotado cor política esse sistema. Não é de um juízo responsabilidade, não é de um promotor, não é de uma pessoa que esteja investigando. É de um sistema que está existindo no país, de uma relação promíscua entre mídia e jurisdição como geradora da exceção. O problema não é a investigação do presidente Lula. Investigar qualquer cidadão está sujeito. O problema é a não investigação do outro campo político. É a investigação exclusiva de um campo político em detrimento da investigação de outro campo político. Esse tipo de seletividade caracteriza a exceção e não a aplicação do direito com igualdade como determina a Constituição.